Ilustre presidente da Academia Brasileira de Letras, amigo Marcos Vinícius Vilaça, uma honra enorme poder mais uma vez usufruir desse convívio para mim tão especial. Quero saudar, já em primeiro lugar, o ilustre acadêmico Eduardo Portela, orador desta cerimônia, e a saudação também especial ao acadêmico Domício Proença Filho, futuro cidadão das Minas Gerais, pela belíssima obra produzida com toda a justiça. E através dos senhores, permito cumprimentar e agradecer a honrosa presença de tantos amigos, em especial dos ilustres acadêmicos que aqui se fazem presentes. Quero cumprimentar o deputado Rafael Guerra, representante do presidente da Câmara dos Deputados, ele que é seu primeiro secretário. Uma saudação especial aos ventos que vêm das Alterosas e o faço através da figura do presidente da Academia Mineira de Letras, onde Tancredo esteve por um longo período, Murilo Badaró, e também alguém tão familiar a essa academia, prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. Quero saudar, me permitam, de forma especial, a família de Tancredo Neves aqui presente, além de minha mãe e minha filha Gabriela. Está aqui presente também a outra filha de Tancredo, Maria do Carmo, Ronaldo, seu esposo, e meus primos e netos do presidente Tancredo, São tantos amigos aqui presentes, algumas presenças surpreendentes para mim, quase que numa ousadia. Eu vou me permitir cumprimentar a todos e, de forma muito afetuosa, agradecer aqui a presença de amigos de Tancredo e de amigos meus em especial. Começar pelo mineiro, que veio para o Rio de Janeiro, mas jamais deixou de ter os valores de Minas as suas principais referências. Uma alegria, querido Ziraldo, tê-lo aqui hoje entre nós. No sentido inverso, um carioca que tomou o coração dos mineiros há algum tempo atrás, ele que se aventura também agora no campo literário e tendo exatamente o cenário de Minas como sua inspiração. Uma alegria, uma escola surpresa de tê-lo aqui, querido amigo Martim da Vila. Da mesma forma, uma saudação especial ao grande companheiro Merval Pereira, também um privilégio tê-lo aqui hoje. A vida, meu caro presidente Marcos Vilaça, tem realmente me pregado peças e me levado a paragens onde jamais imaginei que poderia estar. E hoje é um privilégio enorme, imensurável poder aqui dessa tribuna dirigir algumas palavras aos amigos aqui presentes e aos acadêmicos, lembrando um pouco do que foi, talvez para o Brasil, mas muito especialmente para mim e para a nossa família, a presença e a passagem de Tancredo Neves por nossas vidas. Mas permita-me, caríssimo presidente, que eu dirija as minhas primeiras palavras exatamente ao acadêmico Eduardo Portela, uma referência de amizade e nome especialmente presente em nossa família. Ele próprio tomou a liberdade de aqui já falar sobre isso. Pela admiração, e me lembro pessoalmente disso, que me dedicava meu tio Celso Cunha, que também pertenceu a essa igreja casa. Eduardo Portela é um emblema na cultura brasileira. Crítico literário que não se ausentou das responsabilidades de homem público, consolidou a admiração e amizade dos mineiros, já no alvorecer de sua mocidade, quando participou do governo Juscelino Kubitschek em 1956. Mais tarde, dignificou o Ministério da Educação ao ocupá-lo por um período breve, de 1979 a 1980. Ali, e para lembrar o emprego machadiano do verbo, mais do que o grande intelectual, esteve ali o cidadão, que viu o cargo em sua efemeridade, mas nele soube preservar a sua própria personalidade. Muitíssimo maior do que a posição no governo era o brasileiro Eduardo Portela. Amigo presidente Marcos Vilaça, que se acrescenta nessa homenagem prestada ao mineiro Tancredo Neves. A velha cumplicidade histórica, e sobre ela já falamos,
de Pernambuco, onde o Eduardo Portela também completou seus estudos e encontrou a sua segunda província pátria. Encontro na sua designação para ser orador desta tarde a bela conspiração da amizade de baianos e pernambucanos para com nós mineiros. Muito obrigado, caríssimo Eduardo Portela. Senhores acadêmicos, senhor presidente, amigas e amigos. Lembro que há pouco tempo essa casa celebrou o centenário de morte de outro pernambucano, o grande brasileiro Joaquim Nabuco, inclusive com um belo depoimento, uma belíssima palestra do ex-presidente Fernando Henrique. Justíssima e oportuna homenagem. Como estadista do Império, Nabuco nos deixou o melhor painel do que foi a formação do Estado no país. Eram aqueles decênios de busca de incertezas, de rebeliões liberais, da reação conservadora, em que se debatiam as ideias ibéricas e os influxos da democracia de inspiração anglo-saxônica. Nabuco foi, com Machado de Assis e vários outros, fundador dessa academia, que Vossa Excelência, presidente Marcos preside, e nela se reuniram todas as qualidades da melhor aristocracia do Império. Não obstante a origem de classe, ele soube defender a grande causa revolucionária de seu tempo, a causa da abolição. Os 100 anos transcorridos depois de sua morte apagaram, e a verdade é essa, as restrições que lhes fizeram alguns dos seus contemporâneos e engrandecem as suas virtudes, que não eram poucas. Anoto que Vossa Excelência, senhor presidente, também pertence à grande gente pernambucana, que sempre soube combinar o trabalho, o amor aos estudos e a intimidade com as letras, tudo isso sob o forte sentimento de pátria. Souberam os pernambucanos criá-la na gesta dos Guararapes e reafirmá-la por várias vezes, em 1817, 24 e 1848. Ao impor o Estado dos Emboabas, com as armas, em 1708, e entre eles havia, sabe Vossa Excelência, inúmeros pernambucanos, emulamos nós mineiros o sentimento de nação de que se nutriram na expulsão dos invasores holandeses. Amigas e amigos, já disseram certa vez que a história de cada homem é o relato de uma frustração. Talvez fosse melhor constatar que a vida de cada um de nós é a crônica de destinos possíveis e de destinos perdidos. Prisioneiros do tempo, sujeitos à inescapável finitude, somos compelidos sempre a escolhas, muitas vezes impostas pelo acaso. Hoje, ao examinar os papéis familiares e o acervo dos textos políticos de meu avô, estou certo, e Vossa Excelência, aqui como quase que numa premonição, o presidente Marcos Vilaça, rapidamente sobre isso, ousou dizer: eu estou certo de que se outros houvessem sido as circunstâncias de Tancredo, poderia sim ter sido ele um homem de letras. Era dotado do encantamento dos narradores e de prodigiosa memória. Os que conviveram com ele se lembram disso. Leitor sem preconceitos, surpreendia ao citar autores novos, ainda desconhecidos para muitos, e que ele próprio descobriu ao acaso nas visitas nas livrarias, nos escassos minutos de liberdade compulsória entre um compromisso e outro. Enquanto estudava, participou da primeira equipe de direção do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte. Ali, redigia sobre política e ocupava a secretaria de redação. Entre seus companheiros se encontravam homens que se destacariam na vida nacional, como Milton Campos, Pedro Aleixo, José Maria de Alquimim, Dário de Almeida Magalhães. Ele pertencia a uma geração de ruptura intelectual, a geração que se identificaria com a Semana de Arte Moderna de 1922. Era essa a sua formação. No fim daquela década, já estudante de Direito, foi companheiro de muitos dos modernistas mineiros, quase todos mais velhos que ele, lá em Belo Horizonte, cidade naquele instante de grande inquietude intelectual. Era a geração que surgira sob a influência dos movimentos europeus de vanguarda, como o futurismo e o surrealismo. Mas seu apego maior era com os clássicos. Em sua biblioteca pessoal, e suas filhas aqui certamente são testemunhas disso, guardava os maiores ensaístas e os maiores moralistas franceses, como Montaigne, Voltaire, Diderot, Montesquieu e Rousseau. Mas não lhe eram estranhos os clássicos do século XVIII e início de XIX, entre eles Renan Zola, Anatole France, Hugo e Alexandre Dumas. Talvez esse seja, presidente Marcos Vilaça, senhores acadêmicos, o maior dos patrimônios e a mais importante das heranças que ele nos deixou. Mas ali havia muito espaço também para Balzac, com seu amplo afeto da sociedade francesa durante a queda do Diretório do Império.
Tinha Tancredo uma admiração enorme pelos moralistas, capazes de resumir, muitas vezes em sentenças curtas, ideias extremamente poderosas. E entre esses, havia os brasileiros, que ele também cultuava, Matias Aires, Mariano da Fonseca, o Marquês de Maricá. Não era regra absoluta, mas eu acho que muitos aqui concordarão comigo, naquele tempo, muitos dos homens públicos, diferente dos tempos de hoje, cultivavam as letras e a grande maioria se interessava pela política exatamente ao exercer o jornalismo. Tancredo conviveu com alguns dos grandes nomes da literatura mineira, entre eles Drummond, Ciro dos Anjos, Guilhermino César, Francisco Inácio Peixoto, Emílio Moura, João Alfonso e Pedro Nava. E mais tarde, com Rosário Fusco, Mário Palmério, Bueno de Rivera e Murilo Rubião. Alguns desses eu ainda tive a oportunidade de pegar uma casquinha